Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. A questão, de ser um missionário, né? A pergunta é, no Paulo eu sinto um chamado de Deus, eu sinto algo de Deus para minha trajetória, para minha caminhada, para o meu dia a dia. Você que tem um chamado de Deus, você que tem uma chamada de Deus. Eu quero compartilhar com você três coisas que um missionário precisa ter para ser enviado por Deus ou para ser chamado por Deus. Primeiro, um missionário, para ele ser um missionário, ele tem que ser primeiro escolhido. Escolhido? Sim, escolhido. Em Mateus 9, vai dizer que ele chamou todos. Ele chamou Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Zebedeu, chamou Mateus. Então você vê que ele chama 12, chama Judas Iscariote. Então você vê que ele chama 12 discípulos. Em Jeremias, no seu capítulo 1 ao 5, ele vai dizer: antes que tu saísse da madre, eu te conheci. Antes que tu saísse do ventre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Observa-se no livro do profeta Isaías 61, Isaías vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para pregar cativos e oprimidos. Então a primeira coisa que o missionário, para ser escolhido por Deus, ele tem que ser escolhido. Porque a Bíblia diz que poucos são chamados, muitos são chamados, perdão, e poucos escolhidos. Então observa-se, chamado há uma diferença de ser escolhido. Por quê? Porque chamado todo mundo é, mas escolhidos são para poucos, porque chamado todo mundo chama. Mas escolhidos são poucos, por quê? Porque escolhido, ele vai se adaptar, ele vai se entregar, ele vai se dedicar e ele vai se derramar na presença do Senhor. Então, primeiro, para ser um grande missionário, tem que ser primeiro escolhido, segundo, enviado. E observa-se no Lucas do capítulo 10, versículo 2, vai dizer: depois dessas coisas, o Senhor nomeou também os outros 70 e os enviou de dois em dois, diante de todas as cidades e lugares aonde ele ia, onde há de ir. Então Deus envia. Para pregar em cidades em cidade. Deus escolhe de dois em dois e envia para cidades e cidades. Então, o segundo propósito aqui, para ser um grande missionário, é ser enviado. Porque Deus, quando Ele nos chama, Ele chama nós para uma boa obra. Mas Ele te envia, e quando Ele te envia, nós não podemos escolher lugar para pregar. Aqui, Ele está dizendo: eu escolhi 12 para ir em cidade pregando. Então, para ser um grande missionário, primeiro, tem que ser escolhido, segundo, enviado, porque observa-se que quando nós temos um chamado diante da presença de Deus, com certeza Deus ele vai nos enviar. O engraçado é que no começo da trajetória de Jesus, ele não pregava só na sinagoga, na Galileia, ele ia em lugares que ninguém pisava. Ele ia em lugares que pessoas não queriam passar. Ele foi em Samaria, que não poderia, ninguém passava por Samaria. Ele passou por Jericó, que era uma cidade amaldiçoada. Ele passou por cidade de Naim, que não era o caminho, mas ele fez o caminho de ir até a cidade de Naim. Então, ou seja, nós temos, para ser um grande missionário, temos que estar preparados para fazer o ID do Senhor. E o terceiro propósito aqui, para ser um grande missionário, é a autoridade. A autoridade, sim,
Em Marcos 16, 17 e 18 vai dizer: estes sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome expulsarão demônios, e se beber alguma coisa mortífera não fará mal algum. Então, ou seja, Deus, ele vai dar autoridade. Então, para ser um grande missionário, tem que ser escolhido, enviado e ter autoridade. Ter autoridade de Deus para quê? Para pisar em serpentes e escorpião. Ele diz em Lucas 10, 19: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpião. E em Marcos 3,15, ele vai dizer: ele tem o poder para curar enfermidades e expulsar os demônios. Então, você que tem um desejo de ser um missionário, você que tem um desejo que haja dentro do seu coração uma chamada de Deus, tenha primeiro o chamado, ser enviado e ter autoridade. Isso são as 3 coisas fundamentais que não pode faltar na vida de um missionário. Então, se você deseja ser um missionário, você que deseja ser um grande pregador do Evangelho, coloque em prática. Primeiro, ser escolhido. Segundo, ser enviado. Terceiro, autoridade. Quer se dar bem no ministério? Tenha autoridade. Ora, jejua, consagra, busca. Porque Deus irá fazer o milagre. Deus abençoe em nome de Jesus.